Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Semana passou voando, né? Já estamos aqui de novo. Estava dando uma olhada no cronograma. Nossa, falta pouco, gente. Parece que não, mas falta pouco. O negócio passa rápido. Bom, galerinha, falta pouco para surtar, Josane. Não surta não, porque senão não dá certo, Josane. Não pode surtar, não. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é tecido muscular. Na semana passada, vocês tiveram aula de dois tecidos, né? Tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Então, vocês já viram três tecidos conjuntivos, né? Que a gente pode chamar assim. O conjuntivo propriamente dito, lá atrás com a Paula, não, comigo, com a Paula não, Paula é Miguel Pereira, comigo. Aí o cartilaginoso e o ósseo, na semana passada. Esses três tecidos, né, a gente sempre chama atenção o fato deles terem material extracelular. Exatamente porque eles são tecidos de origem mesenquimal, que é o tecido conjuntivo embrionário. O outro tecido de origem mesenquimal que está faltando para vocês verem é o tecido sanguíneo. Mas esse vocês só veem na próxima disciplina, na MEC, que é a semestre que vem. Ou seja, esse próximo tecido agora, tecido muscular, ele já é um tecido que tem como característica, como componente, melhor dizendo, como componente predominante, principal, as células. Assim como foi o epitelial que vocês viram lá no início, o primeiro que vocês viram, né, que tinha lá como componente principal o epitelial. Tá? Tinha como componente principal as células. Então, o tecido muscular ele tem como principal componente as células e
o grande diferencial, né, a grande característica do tecido muscular não é necessariamente uma característica morfológica, né, como é o caso dos conjuntivos, né, dos mesenquimais, que é o fato de ter material extracelular, é o que chama atenção no ósseo, no cartilaginoso. No caso do muscular, o que mais se destaca nele, o que é mais específico nele, é uma característica funcional das células dele, que é a capacidade de contração das células musculares, a capacidade contrátil das células musculares. Essa é a característica diferencial, né, do tecido muscular. E, obviamente, que essa característica funcional tem uma correlação, né, uma relação ali direta com aspectos morfológicos, né? Então, a forma como a célula se desenvolve está diretamente relacionada com esse aspecto funcional dela. E é isso que a gente vai ver. Tanto que existem 3 tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. E a única coisa que os 3 têm em comum é essa característica funcional de contração das células. É a única coisa. Até a maneira como as células se contraem não é igual nos 3. Tá? Então, os 3 tipos de tecidos musculares possuem células contráteis. Ponto. É a única característica comum dos 3 tipos de tecido muscular. Então, assim, característica histológica mesmo, né? Morfológica, a gente pode até dizer assim, todas as células musculares têm citoplasma, né? Porque é algo óbvio, sabe? Mas não tem aquelas características, né, que se repetem nos diferentes tipos de um mesmo tecido, como a gente viu no conjuntivo, né? Tem lá o conjuntivo frouxo, o conjuntivo denso, o conjuntivo elástico. Então, todos eles têm lá material extracelular, tem fibroblasto, tem macrófago, e aí tem um detalhe ou outro diferente. Por isso que um é frouxo, por isso que um é denso. Aqui não é um detalhe, não. Aqui são diferenças bem marcantes, né, entre os 3 tipos de tecidos musculares. Tanto que a gente já vai ver um de cada vez, né? Não tem aquela de ver as características gerais do tecido muscular. Como eu disse, a única característica comum entre eles é a capacidade de contração das células. Tá? Então, vamos começar pelo tecido muscular estriado esquelético, que é o tecido muscular encontrado aí nos músculos esqueléticos, né, na musculatura esquelética do nosso corpo. Então, no reto do abdômen, peitoral maior, esternocleidomastoide, deltoide, quadríceps da coxa,
toda essa musculatura aí, vocês já devem ter, ou já devem estar se debruçando nos atlas e no anatômico para aprender o nome e a localização. Então, é o tecido que forma esses músculos, tá? Bem, esse tecido muscular estriado esquelético, ele é composto por células musculares estriadas esqueléticas, tá? Essas células podem ser chamadas, né, são mais comumente chamadas de fibras musculares, tá? Fibras musculares. E elas são multinucleadas, então uma fibra muscular, que é uma célula, ela tem centenas de núcleos, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque ela é muito longa, né? Uma fibra muscular pode alcançar, em média, 10 centímetros de comprimento. Se a gente fizer uma média dos músculos esqueléticos, 10 centímetros de comprimento é uma boa média aí para o comprimento das fibras, das células musculares, tá? Nem por isso elas são macroscópicas, tá, galera? A gente está falando de célula. Elas são microscópicas, porque o diâmetro, né, a espessura dela, continua sendo muito, 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 muito fina. Uma espessura microscópica. Nessa imagem aqui, ó, aqui eu tenho fibras no sentido longitudinal, tá vendo? Então, eu vejo parte do comprimento delas. Aí aqui eu tenho alguns núcleos, né? E aqui eu tenho fibras no sentido transversal. Então, eu vejo o diâmetro delas. Tá? Então, o diâmetro é microscópico, então a gente não vê uma fibra, né? Uma célula a olho nu. Ela continua sendo microscópica, apesar de ser longa. Então, ela é multinucleada, porque uma célula com esse comprimento todo, né, não tem como ter um núcleo só. Mas, além disso, a própria origem, né, o processo de formação dessa célula, ele é diferente, né? Cada fibra se origina de várias células primordiais do tecido muscular, que são os mioblastos, né? Então, são células básicas, células indiferenciadas do tecido muscular, os mioblastos. Então, são células pequenininhas, indiferenciadas, né? E aí, centenas dessas células se fusionam, né? Vão se unindo para formar uma fibra muscular estriado-esquelética. E aí resulta nessa fibra muito longa,
e multinucleada, tá? Os núcleos são sempre periféricos, sempre, ó, localizados, encostados na membrana plasmática da célula, tá? E aqui eu tenho que abrir um parênteses, né? Chamar a atenção por uma questão de nomenclatura que eu acho muito chato, mas se vocês pegarem livro, qualquer livro para estudar, vocês vão encontrar esses nomes, né? Os autores, eles chamam algumas estruturas da fibra muscular com nomes diferentes. Então, por exemplo, a membrana plasmática, eles chamam de sarcolema, tá? Sarcolema. O citoplasma de sarcoplasma. O que mais? A mitocôndria de sarcossomo. O retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático. Acho que é isso. Membrana, sarcolema, citoplasma, sarcoplasma, mitocôndria, sarcossomo e retículo sarcoplasmático. Então, eles dão essa nomenclatura diferenciada para essas organelas e estruturas celulares. Elas são um pouquinho diferentes, sim, nessa célula. Mas se você chamar de membrana, de mitocôndria, de citoplasma, tá certo, ok? Não precisa chamar por esse nome diferente, mas é bom saber, na hora de ler, né? Pode aparecer esse nome diferente. E aí você tem que saber ao que ele se refere. Bem, além dessas duas características, né, da célula, da fibra muscular estriada esquelética, muito longa e multinucleada, ela também tem outra característica, que é o aspecto do citoplasma dela na imagem histológica, tá? Por isso que o nome do tecido é tecido muscular estriado, porque a célula, ela é estriada. Ela é toda listrada, tá vendo o citoplasma dela? Ele é todo listradinho, parece uma zebra. Toda vez que eu falo isso, eu lembro ainda mais que meu filho vê quase toda semana, pelo menos uma vez por semana, Madagascar. E aí eu lembro lá daquela zebra lá que fica querendo saber se ele é preto com listras brancas ou se ele é branco com listras pretas. E aí fica contando a quantidade de listras, né, para saber se tem mais listras brancas ou se tem mais listras pretas. Acho que da última vez que eu vi, ele chegou à conclusão de que ele tinha 102 listras pretas. Então, ele era preto com listras brancas. Então, assim, a célula, a fibra, né, ou célula estriada, ela é toda listrada. Né? Por isso que a gente tem esse nome. E essas listras a gente denomina de estriações citoplasmáticas. Tá? Quando a gente olha aqui embaixo, né, essa foto, no maior aumento, a gente vê com mais detalhe esse padrão de estriações no citoplasma. Tá? A gente vê aqui listras, né? Áreas mais escuras
e áreas mais claras. Qual é o primeiro raciocínio que vocês têm que ter, galera? Na imagem histológica, uma região escura, independente do corante, independente da coloração, uma região mais escura é uma região que tem maior concentração de moléculas. Tá? E uma região mais clara é uma região que tem menor concentração de molécula, né? Mais denso, mais escuro, menos denso, mais claro, porque a nossa imagem histológica ela é baseada na passagem de luz, né? Quando a gente põe a lâmina lá no microscópio, a gente põe a lâmina no caminho da luz. Então, aonde a luz consegue atravessar, a gente vê mais claro. Aonde a luz é barrada, a gente vai ver mais escuro. Então, se eu olho o citoplasma da célula e eu vejo que ela tem áreas escuras e áreas claras, eu tenho já que, a partir dessa informação, entender que naquela área mais escura eu tenho uma concentração maior de alguma coisa, de moléculas, e naquelas áreas, aquelas faixas mais claras, eu tenho menos do que comparado às faixas mais escuras. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí a gente parte para analisar o que está se concentrando ali dentro para formar essas estriações. E aí, quando a gente analisa o interior de uma fibra muscular, a gente observa que dentro dela, dentro de uma fibra muscular, existem centenas ou milhares de estruturas. Aqui tem umazinha saindo, ó. Estruturas cilíndricas denominadas miofibrilas. Então, aqui tem uma miofibrila, tirei ela de dentro da célula. Tá? Então, é um cilindro, tá? Localizado dentro da célula, formado por filamentos, né? Formado por vários fios mais finos, essa miofibrila. E aí eu vejo que a miofibrila é estriada. A miofibrila tem regiões claras e regiões escuras. Então, na miofibrila ocorre essa organização de áreas com maior concentração de moléculas e menor concentração de moléculas. Então, a estriação que eu vejo na célula, ela é resultado da presença e da organização das miofibrilas. Tá? Se eu manipulasse, né, um experimento, fizesse lá um experimento genético, né, com células em meio de cultura e deletasse os genes responsáveis pela produção da miofibrila, mas conseguisse fazer com que essas células, né, aqueles mioblastos, deletasse o gene da miofibrila daqueles mioblastos, mas eles conseguissem
se transformarem em fibras, fusionassem, né, crescessem. Eu ia ter uma fibra muscular longa, multinucleada, mas com o citoplasma todo da mesma cor. Porque sem miofibrila não ia ter as estriações. Porque é a presença delas no interior da célula que gera esse padrão estriado da célula, tá? É a organização, é a formação da miofibrila que gera esse padrão estriado. Então, a gente tem que ver do que a miofibrila é formada, né? A miofibrila, então, ela é formada por feixes, como eu disse. Mas antes disso, por questão, né, didática, as estrias escuras, né, são denominadas de banda A. Então, toda estria escura é uma banda A. E toda estria, toda região clara é uma banda I. Certo? E aí, quando a gente olha a miofibrila mais de perto, a gente percebe mais detalhes. A gente percebe que, dividindo a banda I ao meio, a gente observa uma linha, significa que existe uma concentração de moléculas bem no meio da banda I. Tá vendo? Tem uma concentração de moléculas aqui, fazendo alguma coisa nessa região. E eu também vejo que a banda A, na verdade, ela não é toda ela escura, ela não é toda igual. A banda A, ela é heterogênea. A banda A tem um pedaço dela aqui mais central, ó, que é um pouquinho mais claro do que as extremidades. E eu vejo uma linha também, bem no meio da banda A. Então, isso tem relação com a organização, com a distribuição dos filamentos que formam a miofibrila. Tá? E aí, quando eu analiso a composição, né, filamentosa da miofibrila, é esse o arranjo que eu observo. Né? Eu vejo que a miofibrila ela é formada por dois tipos principais de filamentos. O filamento espesso, representado ali pela linha vermelha, e o filamento delgado, representado pela linha rosa. Então, eu tenho uma parte da miofibrila em que os dois tipos de miofilamento se intercalam. Então, é a região mais densa da miofibrila. É a região que vai ser mais escura. Consequentemente, é a banda A. Né? Então, cada banda A é essa regiãozinha aqui, aonde, né, os dois tipos de miofilamento se intercalam. E em seguida vem a banda I. Por que ela é mais clara? Porque ela é a região onde só há a presença dos miofilamentos delgados. Então, há uma concentração menor de moléculas. Então, por isso que essa região... Opa, borrei. Essa região é mais clarinha. Tá?
E aqueles detalhes, né, que a gente viu, as linhas, né? Nicole, na região A, apresentam os dois tipos de filamento, os dois, o espesso e o delgado, eles se intercalam. É a região onde os dois tipos de filamentos se intercalam. Tá, ó, o vermelho, ó, e o rosa. Essa é a banda A. Ó. Então, os dois tipos se intercalam. Tá? Agora, ó, vamos analisar aqui, galera. Ó. Então, aqui é a banda A, né? Região onde os dois tipos se intercalam. E aí, como eu disse para vocês, tem uma área no meio dela que é mais clara. Vamos olhar aqui a organização dos filamentos e tentar entender por quê. Ó, essa área mais clara é exatamente esse pedaço aqui, ó. Por que que ele é mais claro do que o restante da banda A? Essa parte de cá e essa parte de cá. Por quê? O que que falta aqui no meio que tem nesse lado da banda A e nesse lado da banda A? O que que falta ali no meio? Quem não está chegando ali, ó. Exato, Flávio. Filamento delgado, ó. O filamento delgado, ele para aqui. Ele não preenche toda a banda A. Ó. Para a banda A ser toda ela da mesma cor, o filamento delgado ele deveria vir até o meio, mas ele não vem. Ele para antes. Por isso que a gente tem essa regiãozinha um pouquinho mais clara no centro da banda A. Tá? Essa região mais clara no centro da banda A, ela é a banda H. Ok? Tá? Então, essa área mais clarinha aqui, essa área mais clara no centro da banda A, é a banda H, né? E ela se forma devido à ausência, né, do filamento delgado nessa região mais central. Tá? A linha que divide a banda I ao meio recebe o nome de linha Z, tá? É uma denominação, linha Z. E a linha que passa bem no meio, que a gente vê se formar bem no meio da banda A, é a linha M. Essas linhas a gente já vai entender por que que elas se formam. Tem um motivo aí que já já eu vou mostrar o porquê. Tranquilo até aí, galera?
Essa partezinha, eu tenho consciência que ela é um pouquinho chatinha, né? Filamento e tal, mas é importante a gente entender a organização desses filamentos, porque são eles que são os responsáveis pela contração muscular, né? Não sei se vocês já tiveram isso na fisiologia. Se não tiveram, terão. Se já tiveram, agora vocês estão vendo, né, com mais calma a morfologia, né, que a fisiologia não tem tanto a finalidade de passar para vocês. E aí pode até agora facilitar mais o entendimento de vocês lá na fisiologia, tá? Josane, a linha M é o nome que a gente dá para uma linha que a gente vê bem no meio da banda A. Essa linha amarelinha aí, que a gente vê bem no meio da banda A, que eu ainda vou dizer o motivo dela aparecer. Ainda não falei os motivos da gente observar as linhas, né? Nem a M, nem a Z, tá? Tanto faz, você pode dizer que ela passa no meio da H ou no meio da A. Não está errado você falar H, não, porque ela está ali no meio das duas, né? A H se coloca no meio da A, você pode usar tanto H quanto A. Não está errado, não. Tanto faz. Agora aqui, galera. Eu falei para vocês que os dois principais filamentos da miofibrila eram os filamentos espesso e delgado. É sinal que existem outros, né? É sinal que existem outros. E aí, esse esqueminha mostra exatamente a presença desses filamentos acessórios que a gente observa na miofibrila. Esses filamentos acessórios, eles dão o suporte estrutural para os dois principais, né? Para o filamento espesso e para o filamento delgado. Então, olha aqui, ó. O filamento espesso, ele tem um filamento acessório que liga ele até a linha Z. Tá vendo aqui, ó? Esse filamento é o filamento de titina. É o nome da molécula. Tá? Filamento de titina se estende, né, do filamento espesso até a linha Z. Então, a linha Z, ela é o ponto de ancoragem, o ponto de fixação dos miofilamentos espesso e delgado. O delgado, ele vem direto até a região da linha Z. Né? Essa aqui é a região da linha Z.
Aqui existem moléculas de ancoragem, tá? Aonde o miofilamento delgado já se conecta automaticamente. E o filamento de titina vem, ó, e liga o filamento espesso a essa região da linha Z também. Tá? Então, são os dois... a linha Z é uma região que tem moléculas, né? Aonde vai ocorrer a fixação, a ancoragem dos dois tipos de filamentos. O filamento delgado, ele se conecta diretamente nas moléculas de ancoragem da linha Z, e o filamento espesso, ele vai se conectar indiretamente através dos filamentos de titina, né? O nome das moléculas são esse daqui, ó, das moléculas da linha Z, ó. Nebulina e tropomodulina. São as moléculas de ancoragem fazem a ancoragem, né, desses miofilamentos no citoesqueleto. Fixam os miofilamentos no citoesqueleto. Afinal de contas, as miofibrilas não ficam sambando, não ficam soltas no citoplasma da célula, né? Tem que ficar fixadas em algum lugar. Tá? E a linha M é o mesmo raciocínio, só que ela é exclusiva para o filamento espesso, ó. Ela é uma região de ancoragem central aqui do filamento espesso. Tá? Então, são moléculas que vão estar ali ligando, ancorando o filamento espesso no citoesqueleto. Ok? Então, por isso que se formam essas linhas. Tá? Essa região da miofibrila, compreendida entre duas linhas Z, então, de uma linha Z daqui até a próxima linha Z, esse segmento é um sarcômero. Né? A cada duas linhas Z, forma-se um sarcômero, a unidade morfofuncional da miofibrila. Por quê? Entre duas linhas Z existe a relação, né, suficiente, ou melhor dizendo, a organização necessária para que os dois filamentos, espesso e delgado, interajam e proporcionem a função contrátil da célula. Tá? Então, a cada duas linhas Z, um sarcômero.
Dependendo da célula, galera, a gente consegue ver, ó, a linha Z, tá vendo? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a banda A, ó, essa escura, a banda I, essa clara, e dá para ver a linha Z, tá vendo? Na banda I. Banda H e linha M já é mais difícil de se ver em microscopia de luz, né? Depende muito de onde se tirou a amostra do tecido muscular. Bom, galera, voltando agora a falar especificamente dos dois principais filamentos aí da miofibrila, né? O espesso e o delgado. O espesso, né, o vermelhinho, ele é formado pela molécula chamada de miosina, né? Então, o filamento espesso, ele é formado pela molécula de miosina. É uma molécula que aqui tem duas moléculas de miosina, tá? Ela lembra um taco de golfe, né? Tem uma cauda fininha e uma cabeça mais globosa, né? Então, ela usa essa cauda para se associar e formar o filamento, e a cabeça globosa é a região que fica ali, né, projetada para interagir com o filamento delgado, tá? Então, é uma molécula relativamente grande, tá? Já o filamento delgado, ele é formado por 3 tipos de moléculas. A principal é a actina, que é essa rosinha aqui. Né? Por que a principal? Porque é ela que interage com a miosina, né? A contração muscular ocorre através da interação miosina-actina. Mas, além da actina, há também a tropomiosina, que é essa molécula representada por essa linha verde escura aqui, e a troponina, representada por esses retângulos verdes aqui. Então, o filamento delgado, ele é mais fino, porque as moléculas que o formam são menores. Mas ele tem 3 tipos de moléculas, né? Actina, tropomiosina e a troponina. Tá? E essa organização ela é fundamental para o processo de contração muscular. Vocês já tiveram aí a fisiologia, então eu não vou nem, né, me meter, mas de maneira bem resumida, né, só para relembrar e refrescar a memória. A contração ela ocorre quando a cabeça da molécula de miosina se associa, né, ao sítio de ligação lá na molécula de actina. Só que no caminho, né, tá a tropomiosina. A tropomiosina ela é um bloqueador, ela bloqueia essa ligação
E aí a necessidade do cálcio, né? O cálcio é um agente importantíssimo nesse processo, porque ele vai se ligar na troponina, aí a troponina desloca a tropomiosina, e aí com isso o sítio, né, fica exposto, e aí miosina e actina podem se conectar, tendo ATP, né, tendo energia, a cabeça, né, molécula de miosina consegue deslocar o filamento de actina. Morfologicamente falando, o sarcômero contraído, tá vendo aqui, ó? Sarcômero relaxado, sarcômero contraído. Morfologicamente, o sarcômero contraído ele fica mais curto e mais largo. E a região dele que fica mais curta é exatamente a banda H, que praticamente desaparece, tá vendo? No sarcômero relaxado, temos banda H. Ó. Arriscou ali. Porque os filamentos, né, não estão... Os filamentos delgado estão paradinhos lá, não estão chegando aqui no centro. Quando ocorre esse processo de ligação, a gente tem os filamentos delgados sendo puxados até aqui no meio, né? E aí, com isso, a banda H praticamente desaparece. Né? Muito, muito, muito antigamente, lá nos primórdios da medicina forense, né? Da medicina investigativa, os primórdios de CSI Miami, CSI Nova York, nem sei se ainda tem essa série. Na medicina investigativa lá, né? Investiga as causas da morte e tudo mais, medicina forense. Bem no início, né? Nos primórdios dela, uma das ferramentas que se tinha para tentar saber o horário da morte, né? O tempo quando se encontrava, né, um cadáver que não sabia quando morreu, como morreu, era fazer uma biópsia do músculo para verificar a espessura da banda H. Né? Depois da morte, ocorre o rigor mortis, né? O endurecimento da musculatura, porque há uma contração muscular, né? Involuntária devido à liberação do cálcio no interior das células. E aí as células têm uma reserva energética e enquanto essa reserva energética existir, vai havendo a contração. E aí havia uma tabelinha, né, de espessura de banda H de determinados músculos para tanto tempo de rigor mortis. Né? E isso era usado lá na medicina forense. Hoje em dia, tem técnicas muito mais simples e avançadas e muito mais apuradas, né? Mais assertivas do que essa. Essa era bem... Assim, dava uma ideia, mas podia sair totalmente errado.
mas era baseado aí no aspecto morfológico do sarcômero, de acordo com o seu estado relaxado ou contraído. Galerinha, vamos fazer aquela pausa para um café. Então, marca aí no seu relógio 10 minutinhos. Vai lá, bebe um café. E aí a gente volta.
De volta, galera. Bom, pessoal, então nós vimos aí a organização, né, dos miofilamentos na formação da miofibrila, né, como é que os miofilamentos se organizam e formam a miofibrila, essa estrutura que ocupa, né, grande parte do espaço citoplasmático da célula muscular estriada esquelética, tá? E agora a gente vai ver exatamente como se dá essa organização interna da célula em virtude aí da presença dessas miofibrilas, que são o componente aí principal, né? Já que é graças a ele que ocorre a contração muscular. Então, eu tenho que chamar a atenção de vocês para a distribuição e a organização de 3 componentes. Na verdade, aqueles 3 componentes que levam os nomes diferentes, né? Então, primeiro, são as mitocôndrias, que estão aqui em amarelo, tá vendo? Isso aqui é um esquema, né, da organização interna de uma fibra muscular. Então, tá aqui a mitocôndria, né? Aqui a gente vê as miofibrilas, né? Esses cilindros formados pelos feixes de miofilamentos. Então, reparem que as mitocôndrias, elas se organizam ao longo das miofibrilas, tá vendo? E ao redor delas. Por quê? São as mitocôndrias que vão gerar, né, produzir o ATP que é necessário para aquele movimento lá de deslocamento da cabeça da miosina que vai puxar o filamento de actina. Então, a proximidade da mitocôndria em relação às miofibrilas potencializa, né, agiliza o processo. Além da quantidade, né? A célula estriada, a célula muscular, é uma das células com maior quantidade de mitocôndrias que a gente observa no nosso corpo. Essa estrutura azul que a gente vê ao redor, tá vendo? As miofibrilas são totalmente envolvidas por essa estrutura azul, tá vendo? Essa estrutura azul é o retículo endoplasmático liso, né? O retículo sarcoplasmático, especificamente aí. A gente já falou, né, dele, tivemos lá na semana passada nossa aula de sistema de endomembranas. Geralmente está associado à síntese de carboidratos, de lipídios. Eita!